Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Nossa, como subir aqui depois de um momento desse de adoração, né? A gente fica trêmula porque é uma responsabilidade, né? Muito grande. Nós sermos boca de Deus, ministrarmos a palavra dele, mas é com muito temor no coração e tremor que nós nos entregamos nas mãos do Senhor para que ele venha falar através de nós. Senhor, ainda na tua presença, nós pedimos mais uma vez, Pai, que o Senhor continue falando a nós, continua, Senhor, fazendo a transformação que já começou a ser feita, logo pela primeira oração aqui na nossa mente, no nosso coração. Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renovou essa manhã nas nossas vidas. E é por conta disso que nós estamos aqui na tua casa em comunhão, Senhor. E, em especial, quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor com o teu povo, Pai. Use-me, Senhor, como vaso em suas mãos. Que a excelência e o poder seja somente de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí, em Isaías 40. Isaías 40 é um texto muito conhecido, muito falado aqui dentro da nossa igreja, muitas vezes já foi ministrado. Uma maravilha, como toda a Bíblia é, né? Então vamos abrir aí em Isaías 40. A gente vai ler aí do 12 ao 31. Vamos prestar bastante atenção, deixar o Senhor falar conosco aí nesse começo aí. Amém? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas na balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que ele dissesse, para que desse compreensão? Quem lhe ensinou a ferida da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem confrontar? Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forge correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já secam, quando um sopro passa por eles e a tempestade os leva como palha.
Com quem vocês querem me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Será que não ouviu o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins do confim da terra? Nem se cansa, nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glória a Deus por essa palavra. Poderia fechar aqui e ir embora agora, né? Porque a palavra fala por si. Que texto! Quando já tenho acho que mais uns 2 meses que eu venho meditando, aí volto nele, medito, volto nele, porque aqui, meus irmãos, o contexto aqui é o seguinte: os 39 capítulos, os anteriores de Isaías, são todos capítulos voltados para mensagens que carregam muito peso, advertências, mensagens de condenação, de juízo, chegando na porta do povo de Israel, que estava em desobediência por conta da idolatria. E são mensagens muito carregadas, mas aqui, justamente aqui, no capítulo 40, as mensagens, as promessas, elas mudam o tom, elas mudam de direção, elas começam a consolar, são mensagens de consolo, de esperança, mensagens de libertação, mensagens que estavam apontando para todo o contexto que estava acontecendo ali, do pecado do povo, mas que também apontava para algo que ia acontecer lá na frente, bem lá na frente, que era a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, por conta da tua vida, morte, por conta da cruz e da sua ressurreição, e de nos fazermos filhos, carregaria os nossos fardos. Seria o nosso Consolador, o nosso Libertador, o nosso Salvador, o nosso Pastor e a nossa esperança. O contexto desse capítulo aqui, eu meditando, eu tirei alguns ensinamentos, são muitos, a gente poderia ficar aqui, eu acho que meses, né? Porque são versículos assim, muito profundos. Mas eu tirei alguns ensinamentos aqui para mim, eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada, Sandrinha. Hoje, no mundo onde a palavra ter força, ser forte no Senhor, está tão deturpado, né? A gente vê que é um sistema que nos induz a sermos fortes. Quando não é fisicamente, hoje, né, tá bombando esse negócio. A pessoa faz um treino, vai lá, já começa a postar nas redes sociais, porque isso tem viralizado cada vez mais. E não só esse tipo de força física, mas o poder, né, que eles definem lá fora, a cultura define lá fora como poderoso, aquele que é autossuficiente, aquele que é autoconfiante, aquele que é orgulhoso, é a lei do mais forte. Isso tudo é celebrado lá como virtudes supremas. Mas para nós, a Igreja de Cristo, para nós que somos cristãos, nada disso. Não que seja errado fazer atividade física, não que seja errado ter riquezas, né? Mas nada disso é o foco da nossa vida. O foco da nossa vida, que permeia a nossa vida para a honra, glória e poder do nosso Jesus Cristo, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é totalmente contracultural. Ela nos ensina um tipo de força diferente. E onde buscar essa força? Quem é o dono dessa força? Né? E o
O profeta, ele já vai falando aqui, eu li o capítulo aqui e com certeza os irmãos já viram aí, escutaram. Quem é o dono de toda essa força? Nós acabamos de cantar aqui, né? No nome dele há força, no nome dele há poder. Então nós temos, graças a Deus, pela glória do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós e que nos ensina que essa força que o mundo prega lá fora, que a cultura tenta tanto, engajar, essa força para nós, ela é muito secundária, ela fica lá atrás. Para nós o importante é vivermos pautados na força daquele que nos criou. Dos versos 12 aí ao versos 17, a gente vê aí que Isaías, ele vai tecendo aí, ele vai falando calmamente aí da majestade de Deus, de todos os atributos de Deus aí, principalmente atributos incomunicáveis, atributos que Deus não comunicou conosco, a majestade dele, a soberania dele, o poder dele, a autossuficiência dele, a grandeza dele, a sabedoria insondável dele. E Isaías vai nos mostrando, nos lembrando aí que esse Deus, o qual a gente serve, é um Deus infinito, é um Deus que para ele não existe limite, ele é um Deus imensurável, ele é um Deus que não pode ser medido, mas a tudo ele estabelece medidas. Ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas, da criação. Um Deus cuja sabedoria é insondável, tua grandeza é incomparável. É um Deus, o que me chamou muita atenção aqui, é um Deus que mede. Imagina isso, meus irmãos, que mede a terra, o universo, tudo que há, ele diz aqui, no palmo, os céus, na palma das suas mãos. Imagina a grandeza, para nós é inalcançável, A nossa sabedoria, tão pequena, tão limitada, a nossa mente, ela não consegue alcançar essa grandeza do Senhor. Ele mede a extensão do universo com a largura do seu palmo, da sua mão. Aí eu parei aqui e me fiz uma pergunta. Você acha, pode responder aí no seu íntimo, que esse Deus que mede o universo na palma da sua mão, não é grande o suficiente para cuidar do teu povo? Para cuidar da tua igreja? Para cuidar da nossa vida em particular? É para pensar. Cuidar dos nossos problemas. Ele diz lá no verso 11, a gente não leu, mas que ele acolhe nos braços os seus cordeirinhos, carrega no colo. Esse Deus que colocou todo o pó da terra e falou que esse pó é como uma poeirinha para ele em cima de uma balança, que pesou todas as montanhas. Você pode imaginar isso? Todas as montanhas, quando a gente viaja para lugar que tem muita montanha, ele pesou essas montanhas e os montes. Ele é tão forte, tão poderoso. Haveria qualquer coisa impossível para ele? Lá em Lucas, a gente vê que não. Ele mesmo faz essa pergunta, lá no Cântico de Maria. Haveria coisa alguma impossível para o nosso Deus? Mas ele não é só forte, ele não é só poderoso. Ele é toda a sabedoria insondável, infinita que há na terra. E ele, toda a criação tem tua dependência dele, mas ele de nada depende. Ele está comparando aqui, nos versos 15 e 17 aí, ele está fazendo uma comparação aí, o profeta, que as nações do mundo, ele está fazendo uma comparação entre as nações do mundo poderosas daquela época, que era a Síria, a Babilônia, a Pérsia, ele está comparando aí com Deus, e ele está dizendo assim que nada disso, nada pode ser comparado ao meu poder. Que essas nações tão poderosas, das quais os israelitas tanto temiam, que para ele, para o Deus deles, essas nações era como nada,
nada. É como coisa que não é nada. Eu as considero menos do que nada. Agora pensa aí, hoje, né, nas nações poderosas do nosso tempo, nos poderosos do nosso tempo aí, isso tudo, meus irmãos, para o nosso Deus é nada. Às vezes a gente vê, né, cristãos, e eu não estou julgando aqui, mas às vezes a gente vê cristãos enlouquecidos. É lógico que muita coisa chateia a gente, muita coisa tira o sono da gente em relação a tudo que vem acontecendo no nosso país, principalmente nessa logística, né, da questão de governo, né? Antigamente era reis e príncipes, hoje são presidentes e vai lá, né? Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando a gente conhece esse Deus e lê isso aqui, que isso tudo é como nada para Ele, a gente pode descansar nesse Deus, de que tudo está no controle dEle. Nada do que está acontecendo no Brasil hoje fugiu do controle de Deus, porque Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Nada fugiu, nós não precisamos enlouquecer e nem nos desesperar. E eu não estou falando que a gente não tem que sentir, muitas vezes, tristeza por isso, que a gente tem que sentir tristeza, mas que essa tristeza nos leve a dobrar os nossos joelhos e a orar pelo nosso país, a orar por esses governantes, que foi o Senhor que colocou lá. Porque a palavra diz que Ele entrona e Ele destrona. Então, o que a gente tem que fazer é contemplar o nosso Deus. É contemplar o nosso Deus, porque quando a gente contempla o nosso Deus, quando a gente mergulha na palavra dele, a gente tem o coração da gente mais aquietado, mais conformado. Não é conformado com as coisas erradas, mas é conformado com a palavra de Deus, que a nossa esperança é o Senhor. E isso tudo é considerado pequeno demais para ele, porque ele diz que é como uma gota que ele coloca num balde de água, ou uma gota que ele tira. Você já pensou? Uma gota. O que é a gota num balde de água? Ela fora ou ela dentro? Faz diferença nenhuma, uma gotinha. Ele diz que é assim que ele considera os poderosos, as nações poderosas, os inimigos do povo de Deus. É assim que ele considera os nossos inimigos até hoje, nada para ele, porque tudo já foi vencido por ele. Tudo já foi vencido por ele. Na cruz, Jesus venceu todas as potestades, todos os nossos inimigos. E desfilou com eles, e a Bíblia diz que expôs eles ao escárnio e à vergonha. Então nós não precisamos temer os nossos inimigos, o que nós precisamos fazer é orar, resistir aos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Né? A gente viu aí recentemente um burburinho muito grande por causa, né, da questão aí do carnaval. O que a gente tem que fazer, meus irmãos? Orar por aqueles que ainda estão nas trevas, que não conhecem o nosso Deus. Orar para que o Senhor chegue neles, que a graça chegue neles assim como chegou em nós também. Nós não precisamos temer, o que nós precisamos é olhar para o lugar certo, nós precisamos olhar para as coisas eternas e não perder tanto tempo olhando para as coisas aqui dessa terra, para as circunstâncias aqui dessa terra. E tudo isso, não só a questão, né, dos governantes, das nações, dos poderes, mas é a respeito de nós também, nossa família, nosso trabalho, da nossa vida no cotidiano, tudo isso deve estar, nós devemos colocar nas mãos do Senhor. Porque saber que as nossas vidas, saber que nossas famílias, saber que nosso trabalho, saber que tudo que permeia a nossa vida está retido com o Senhor. E que para Ele não há nada impossível, isso traz um alento e um descanso para o nosso coração. Nós precisamos aprender a contemplar o nosso Deus. Então, nós veremos que não há nada que se assemelhe à sua grandeza. Quando nós aprendemos a contemplar Deus através das Escrituras e deixar essa palavra entrar na nossa mente, mas não só entrar na nossa mente e moldar o nosso coração, como diz lá em Romanos 12, né? Não vos conforme com o mundo, mas sejam transformados pelo poder do Espírito na palavra de Deus. Nós não precisamos nos conformar a uma cultura que o tempo inteiro está tentando nos
colocar medo, está tentando nos ridicularizar, está tentando nos diminuir. Não, nós somos o povo de Deus e para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Mas, infelizmente, nossos corações, ele tende a, muitas das vezes, não descansar em Deus. Mas ele descansa nos nossos ídolos, como o próprio Isaías fala aqui, né? A quem vocês querem comparar Deus? Vocês querem comparar Deus com pessoas que vocês elegeram para confiar? Com coisas que vocês colocam a confiança de vocês, como trabalho, finanças? Ou até mesmo com a saúde do nosso corpo? Com quem vocês querem me comparar? Com os ídolos de vocês? Os ídolos de vocês, para mim, é nada. É nada. E como é, né? Tolo para nós adorarmos coisas, criaturas, ao invés do Criador. Como é tolo isso. E, infelizmente, o nosso coração ele se prende muitas vezes em descansar nestas coisas, nos ídolos. E por isso é que tantas vezes nós ficamos tão ansiosos, tão inseguros, frustrados, decepcionados. As nossas decepções e as nossas frustrações, 99% delas vêm porque nós estamos presos em pessoas, em coisas. E aí, todos nós, as pessoas e as coisas, falham, porque somos pecadores, eles também são. E aí, quando isso acontece, vem a frustração, vem a decepção. E nós somos seres humanos, nós somos dotados de sentimentos, de emoções. Não é pecado sentir, mas o pecado é a importância que a gente dá nessas coisas. O pecado é quando a nossa vida, ela começa a girar em torno dessas dores, dessas frustrações, das pessoas que nos magoaram, que nos chatearam. Quando a gente começa, eu estou falando agora por mim, quando a gente começa a arrastar uma coisa muito tempo, a gente tem que se perguntar. Eu sempre faço aquela pergunta que o salmista fez: por que está batida, ó minha alma? Por que você está perturbada aí dentro? Por quê? Pergunta, o que está acontecendo? Por que eu estou aflita? Por que eu estou ansiosa? Na maioria das vezes a gente vai ver que é porque a gente colocou a confiança no outro, a gente esperou do outro prerrogativas que são só de Deus. Só Deus não falha, só Deus não erra, só Ele é perfeito. E aí no 21 para frente aí, ele nos leva de volta à criação. E ele declara a grandeza de Deus na criação. Ele diz que Deus é aquele que está sentado acima de todas as coisas, acima do horizonte, na cúpula, governando tudo e todos. Assim é como nosso Deus é. Ele nos considera como pequenos gafanhotos, pequenininhos. E ele diz lá no versículo 7, um pouco mais para trás aí, que nós, seres humanos, nós somos como erva, que a humanidade é como erva, nasce, seca e cai. E assim também toda a humanidade, não só nós, toda a humanidade, tudo aqui é passageiro. Ele diz no 24 aí que juízes, príncipes e autoridades são como palha para ele. Quando Isaías proclama tudo isso, meus irmãos, o povo, eles estavam sendo oprimidos pelo medo, por incertezas, por inconstâncias, temor. Eles estavam cativos por conta do pecado deles de idolatria. Eles tinham ido para o cativeiro babilônico. E quando ele fala aí que, para mim, príncipes, para mim, poderosos são como palha, ele está se referindo aí a Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, Sinaquerib, e estava referindo a todos os outros, as outras autoridades, que às vezes usa o poder para oprimir o povo de Deus. Então nós podemos descansar, porque o céu reina, o Senhor continua reinando. E aí, no 26 aí, ele começa mais uma sessão aí, e eu acho lindo isso aqui, porque nos chamando a atenção, porque nós precisamos lembrar, talvez a gente pense assim, essa palavra, de novo, né?
Esse mesmo texto, falando de novo sobre a grandeza, sobre a soberania de Deus, nós precisamos ser lembrados 24 horas de quem é o nosso Deus. Porque só quando a gente é lembrado 24 horas de quem é o Deus que a gente serve, quem é o Deus a qual a nossa vida está escondida nele, só assim a gente consegue caminhar descansando. Veja só a ordem dele aí, no 26 aí, olhem para o alto. Olhem para o alto, levante os olhos de vocês e olhem para o alto. Eu faço sair o exército de estrelas, todas delas contadas, bilhões e bilhões, gente, imagina isso. As quais eu chamo cada uma pelo nome. E elas vêm, elas me obedecem. Bilhões. Eu chamo todas pelo nome e elas vêm e me obedecem. Por eu ser grande em força e forte em poder. Agora você imagina conosco, que somos o teu povo, os teus filhos, chamados por Ele, para sermos imagem e semelhança dEle, filhos adotivos na sua família. Glória a Deus por isso, porque o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não se esquece do seu povo. Somos nós que prendemos os nossos olhos, mais uma vez eu falo, nas circunstâncias aqui dessa terra. Porque Ele está falando assim, olha para o alto, olha para as coisas eternas, olha para quem eu sou. Não olhe, não prenda os olhos de vocês muito tempo aí nas circunstâncias, porque quando a gente prende os nossos olhos muito tempo nas circunstâncias, a gente tende a desanimar. E eu achei interessante porque quando eu me deparei com esse texto aqui, foi mais ou menos dia 4 de janeiro. O ano tinha virado, né? Mas eu confesso, eu já estava sem forças, desanimada, desestimulada. E eu vi assim, todo mundo, ano novo, ano novo, ano novo. E eu falava, nada novo para mim, nada mudou. E eu entrei o ano cansada, desanimada, desmotivada. Muitas vezes arrastando. E eu tenho certeza, não precisa me responder, eu tenho certeza que muitos aqui entraram o ano assim. Mas a cultura diz que a gente tem que entrar o ano bombando, né? Tudo mudou. Quando nós não mudamos, quando não há transformação na nossa mente, nada muda. Só muda de um ano para o outro. Então, Isaías nos lembra aqui que nós precisamos olhar para o alto, para as coisas eternas, porque são as coisas eternas que nos mantêm de pé, não são as coisas aqui dessa terra. E aí ele começa aí a fazer uma advertência, porque o povo estava muito reclamão. Já fazia muito tempo que o povo estava lá, né? Aí ele diz para o povo assim, por quê? Por que então você, ó Jacó, que representa todo Israel, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto do Senhor, e o meu direito passa de ser desapercebido ao meu Deus? Nada passa desapercebido do nosso Deus. Nada. Nada, 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 nada. Nem imagina Nada passa desapercebido a Ele. Deus não é um Deus que dorme. Deus, Ele está atento a tudo o que acontece. Ele não se esqueceu do seu povo. Diante das aflições, das angústias, de tudo que a gente vem passando, de tudo que vem acontecendo, Deus não se esqueceu de nós, porque Deus não tem amnésia. Nós nos esquecemos, mas Deus não. Nós nos esquecemos muitas vezes dele. E nos apegamos às coisas aqui dessa terra, mas Ele não. Aí ele faz uma pergunta aí um tanto quanto, irônica. Será que você não sabe? Olha aí. Será que você não sabe? Porque ele sabia que estava falando para o povo de Deus. E isso é para nós hoje. Será que nós não sabemos? Será que nós já não ouvimos falar do eterno Deus, do Senhor, do Criador de todas as coisas? Será que vocês não sabem? Ele está nos convidando aí a nos voltarmos mais uma vez. Será que vocês não sabem, não lembram de quem é o Deus de vocês, de tudo que o Deus de vocês já fez para vocês, de quem Ele é, de todas as prerrogativas dEle, que Ele é poderoso, que Ele faz. Ele está tentando lembrar aí, ó. E interessante aqui, meus queridos, eu quero abrir um parênteses, porque nós não precisamos de mais nada. Hoje está muito na moda aí, o passo não sei do que, a chave não sei do que. Nós não precisamos de mais nada. O que a gente precisa é
exercer a fé naquilo que o Senhor já nos deixou, naquilo que a gente sabe que é a palavra de Deus, oração, comunhão com o Senhor e conhecermos Ele. E o que nós sabemos dele? Nós sabemos que Ele é eterno, nós sabemos que Ele já existia antes de nós mesmos existirmos, nós já sabemos que Ele existia muito antes dos nossos problemas. Mas o que acontece é que nós nos esquecemos muitas vezes da grandeza do nosso Deus. E o que isso significa na prática para nós? O que o Senhor tratou comigo e que eu gostaria de compartilhar com vocês? Que não há limites para a capacidade do nosso Deus agir em favor do teu povo. Que Deus, Ele não se esgota, nós nos esgotamos. Ele não se esgota. Deus suporta todo e qualquer tipo de pressão. Deus não tem fraquezas. Deus não fica cansado. Deus jamais, jamais se esquece de qualquer um dos teus filhos. Ele não esquece das estrelas. Você acha que Ele vai esquecer dos filhos, dos teus filhos? Ele é a fonte do nosso descanso. Olha o que Ele faz aí, o que Ele fala aí, ó. Ele fortalece o que está cansado e multiplica. Tudo com Deus é muito, né? Olha que bênção. Ele me fortalece, Ele te fortalece, mas Ele não faz só isso. Ele multiplica as nossas forças ao que não tem nenhum vigor. Ele multiplica as nossas forças. Quando nós não conseguimos, Ele multiplica. E sabe por quê que nós não conseguimos? Porque somos criaturas. E nós temos uma dificuldade muito grande de assumir essa questão de sermos criaturas. Desde o Éden, né? No Éden a gente já ousou querer ser Deus. Desde o Éden a gente tem essa questão da autossuficiência, a gente tem essa dificuldade de entender o nosso lugar de criatura. E por que eu falo isso? A gente tem tanta dificuldade porque a gente tem dificuldade de lidar com os nossos limites, com as nossas necessidades físicas. Às vezes a gente precisa ir ao médico para cuidar do nosso corpo, mas a gente fica ali naquela autossuficiência, não vai passar, vai melhorar, vai dar jeito. Não, nós não somos finitos. Nós não somos infinitos. Deus é, mas nós somos finitos e nós precisamos cuidar. Deus... nós, né, como criaturas, nós precisamos entender que nós pedirmos socorro, levantar nossa mão e falar que não estamos dando conta, assumir as nossas fragilidades, assumir as nossas fraquezas, não é pecado. Não é pecado porque foi Ele quem nos fez assim, criaturas. Ele só é o que é o Criador, Ele só é que não se esgota, Ele não estressa, Ele não cansa, Ele não fica exausto, mas nós somos criaturas vulneráveis, fracas, com fraquezas, e glória a Deus porque somos criaturas e temos um Deus que é Criador, onde a gente pode descansar e buscar forças. Onde a gente pode recostar a cabeça no peito de Jesus e dizer para Ele, Senhor, troca o meu fardo, porque Ele já fez isso. E Ele nos convida todo dia, venham a mim vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. Eu, Jesus, eu, o Deus de vocês, o Criador de vocês, vos aliviarei. Só Deus, só Jesus Cristo pode nos aliviar. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos reconhecer essa fraqueza. Porque quando a gente, lá no Éden, né, no orgulho, quis ser autossuficiente, autônomo, né, independente de Deus, foi quando o pecado entrou. E nós não somos autossuficientes, meus irmãos. Ninguém dá conta, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajuda para poder cuidar do outro, nós precisamos de ajuda às vezes para cuidar da gente, nós precisamos de ajuda aqui dentro do corpo, um com o outro. Foi por isso que Deus nos colocou aqui, pessoas totalmente diferentes, nós precisamos um dos outros. E quando a gente rejeita isso, né, essa condição nossa de criaturas, aí sim a gente está pecando, porque a gente está cometendo pecado de orgulho, de autossuficiência, de achar que eu posso, eu dou conta, eu não preciso do outro. Mas não,
Deus nos fez assim, com necessidades um dos outros, para que a gente possa viver um com os outros. E nos fez com necessidades de tantas coisas. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e nós precisamos também nos gloriar nela, como Paulo se gloriou nela. Sabe por quê? Porque quando nós nos gloriamos na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quando a gente está orgulhoso de dura serviço, que a gente está achando que a gente não precisa de Deus e nem do outro, que a gente está endurecendo o nosso coração e cada vez ficando mais duro, o que Deus faz? Ele nos resiste, porque lá em Tiago diz que ele resiste o soberbo e o orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes. Quando nós nos colocamos nessa condição de criatura, Deus vem e nos fortalece, renova as nossas forças. E que força é essa? Não é uma força, estou forte, estou poderosa, não. É a vida sobrenatural de Cristo pulsante em nós, no seu povo, nos seus filhos. É essa vida jorrando água em nós todos os dias. É essa vida que nos traz vida, que nos traz fôlego, como foi cantado aqui hoje. Se gloriar nas nossas fraquezas, meus irmãos, é para poucos. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente se fecha no nosso mundinho, achando que a gente vai dar conta, só que com isso a gente vai perecendo, vai se distanciando de Deus, porque Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração humilde. Nós precisamos reconhecer a nossa finitude, nós precisamos reconhecer que as coisas aqui dessa terra, os cansaços, os problemas, as dificuldades, que elas drenam a nossa força sim, que vai ter momento que a gente vai ter que se ajoelhar e dizer para Deus: Senhor, por misericórdia, me fortalece. Eis-me aqui, eu não aguento, eu não dou conta. Né? Paulo é tão lindo quando Paulo fala, né? Me gloriarei nas fraquezas por amor de Cristo, porque em mim repousa o poder e o Espírito do Senhor. Esse mesmo poder que Ele usou para ressuscitar mortos, repousa em nós. E esse poder é que renova as nossas forças. Não é sobre nós, não é sobre nós ficarmos fortes, não. É sobre esse poder que é renovado em nós. E aí o que acontece? Acontece que ele diz aqui, que a promessa, aqueles que esperam no Senhor, esperar o quê? É permanecer, é estar, é ficar, é perseverança. Aqueles que perseveram em mim, aqueles que esperam em mim, aqueles que estão em mim, as forças são renovadas e eles sobem com asas de águia. Você já viu uma águia? O quanto que ela voa alto? E ela voa acima das tempestades. Deus está dizendo assim, quando vocês esperam em mim, povo meu, igreja minha, quando vocês confiam em mim, quando vocês descansam em mim, quando vocês entregam a vida de vocês para mim e trocam o fardo de vocês comigo, eu permito que a minha força sustente vocês e vocês voem como águia por cima das tempestades aqui dessa vida. Por cima das tempestades. Não que a gente não vai deixar de sofrer, não que a gente não vai deixar de passar por dificuldades, mas todas as vezes que a gente passar por elas, a gente vai saber que nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos dá graça sobre graça todos os dias para que a gente possa enfrentar o cotidiano da nossa vida. Nós vamos correr, nós vamos andar e não vamos fatigar. Sabe por quê? Porque ainda que o nosso homem exterior, a carne nossa, esteja fraca e cansada, o nosso interior, onde mora esse poder sobrenatural, vai ser revigorado dia após dia, dia após dia. E é por isso que nós não podemos nos cansar de buscar, meus irmãos. Se tem alguma coisa que a gente precisa gravar disso tudo aqui, é aprender quem é o nosso Deus. Buscar conhecimento de quem é o nosso Deus. E compreender, entender e reconhecer a nossa finitude. Somos seres passíveis de falhar, de cair, de errar, de pecar, de enfraquecer. Mas Deus, no seu poder, pode nos perdoar
nos levantar e nos fortalecer. Amém? Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque Tu és Deus. Muito obrigada por quem Tu és, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é dono de todas as coisas. Tu és soberano, Senhor, sobre tudo, tudo. O céu reina sobre essa terra e nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, Pai, que nós estamos guardados embaixo das Tuas asas, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque hoje, pela manhã, nós podemos ver o milagre da vida, o sopro da vida em nós, porque estamos aqui e podemos, Senhor. Ah, Deus, estar em comunhão com a Tua igreja, porque Tu és bom, Tu és misericordioso. Obrigada por renovar as nossas forças e todas as vezes que nós nos sentirmos desanimados, cansados, desmotivados, Pai, seja lá com o que for, família, trabalho e até mesmo, Senhor, com a igreja, com a obra, com os nossos dons, com a gente, que o Senhor venha, Pai. Venha tocar em nossos corações e nos quebrantar para que a gente possa, Senhor, nos render e clamar ao Senhor que o Senhor venha em nossa intervenção e que o Senhor intervenha na causa da Tua noiva e que o Senhor nos reanime, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todo desânimo, Senhor, do Teu povo, que toda apatia, Senhor, do Teu povo, que toda desmotivação do Teu povo, Senhor, se reverta, Senhor, em oração, buscando um avivamento direto do trono do Senhor para nós. Oh, Pai, tens misericórdia de nós, o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, reaviva a Tua noiva, reaviva o Teu povo, reaviva a Tua igreja, Senhor, porque queremos, Pai, continuar perseverando. Não por causa de nós, porque não é nada sobre nós, queremos perseverar por quem Tu és, por tudo que o Senhor já fez, por ter mandado o Seu Filho aqui no mundo, Senhor, para morrer naquela cruz no nosso lugar. Ele que é o nosso descanso. E nós queremos, Pai, nós queremos aceitar esse convite de ir recostar nos peitos de Jesus, Senhor, e descansar, sabendo que Ele é Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém.